Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. O prof está falando com você e está ajeitando aqui a nossa mesa digitalizadora, tá? Que o prof esqueceu de instalar, mas é uma figura esse prof, né? Bom, enfim, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje eu vou falar um pouquinho de concordância verbal. Você lembra de concordância verbal? Dani, e a concordância verbal focado para quê? Para tudo, para vida, tá? Vamos lá, português para o seu concurso, para o vestibular, para a prova de língua portuguesa da prof do colégio, enfim, né, para todo mundo, tá bom? Né, já que o pessoal está dizendo aí que o Dani Marques parece com o Felipe Neto, que é o Felipe Neto do português, bem que eu gostaria, aliás, né, pessoal, a gente podia fazer uma hashtag aí, né, tá? Felipe Neto chama o Dani Marques, né? Seria legal, seria bacana, seria interessante, mas vamos lá, olha só, sem mais delongas, quem dera, pessoal, eu queria só um mesinho salário dele. Só um mesinho, eu já estava faceiro da vida, tá? Então, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela, tá aqui, enquanto eu vou compartilhando, né, aquela dica, tá, para você que está procurando um curso completo de língua portuguesa, tá, pessoal? Dá uma olhada aí nos links que estão na descrição do vídeo, tem o meu contato do WhatsApp, entra, fala comigo ali, Dani, eu estou procurando um curso para XYZ, eu preciso fazer isso, estou procurando só resolução de prova, estou procurando auxílio com correção de redação, enfim, entre em contato, tá? Por favor, será um prazer aí atendê-lo, tá? E vamos lá, né, pessoal? Vamos lá, sem mais delongas. Já fez o jabá, né, Dani? Já fiz. Vamos lá, tá? Ah, faltou aquela coisa de sempre, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aí, Dani, para de ficar pedindo isso. Não vou parar de pedir até tu te inscrever, tá bom? Então, tá, te inscreve no canal. Ó, o Frajola e o Silvestre já estão inscritos no canal e estão aqui fazendo fusarca os dois. Para quem não sabe, Silvestre e Frajola são os meus gatinhos. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Começando um pouquinho da concordância verbal, antes de mais nada, vamos refletir um pouquinho. Olha só, olha a manchete aqui. Redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Tu olha isso aqui, parece legal, parece bacaninha, parece fofinho. Pois é, né, pessoal? Mas nós temos um erro aqui perante a gramática normativa. Qual é o erro, Dani? O erro está aqui, ó, no trás. Por que, Dani? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Pessoal, a primeira regra de concordância verbal diz que o verbo, aquela palavrinha legal que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, o verbo, ele tem que concordar com uma coisa chamada núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Então, a concordância verbal, ela trata diretamente com função sintática, e a função sintática mais importante aqui vai ser o sujeito, porque o verbo concordará com o núcleo do sujeito. Então, quando a gente pergunta assim, ó, que é que oferece vantagens? São as redes sociais. Está aqui o meu sujeito, certo? Que tem como elemento nuclear, como núcleo, a palavra redes. Como é que eu sei disso, Dani? Porque o núcleo do sujeito normalmente é um substantivo, ou um termo substantivado, ou um pronome que seja utilizado no lugar dele, né? Tá? Então, o núcleo aqui seria redes sociais, é um adjetivo, né? Ou, sintaticamente falando, um adjunto adnominal. Então, redes é o núcleo do meu sujeito. Como o núcleo está no plural, o verbo vai para o plural. Aí tu vai dizer, mas Dani, então aqui está certo. Sim, o oferecer está certo. O problema está no verbo trazer. Olha aqui, ó. Redes sociais oferecem vantagens, mas traz riscos. Quem é que traz riscos? As redes sociais. Ele só fez a omissão, tá? Por quê? Porque o sujeito é o mesmo. Então, ó, teria que estar concordando com redes. Portanto, as redes trazem, né? Então, te liga, olha só, gente. Redes sociais trazem riscos, tá? E é sobre isso que a gente vai começar a estudar agora nessa playlist aqui, tá? No português, no beabá do português, português para todos, do Prof. Dani Marques, tá? Vamos lá, então, ó, o verbo de uma oração deve concordar em número e pessoa com o sujeito. Aliás, aqui puxa uma flechinha e não esquece de colocar aqui, tá, gente? Núcleo do sujeito, para que a linguagem seja clara, escrita e esteja de acordo com as normas vigentes da gramática, tá? Então, leia e analise, ó, a sintaxe de um trecho do livro A Terra dos Meninos Pelados, do nosso eterno Graciliano Ramos. Era de bom gênio e não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo.
escondiam-se por detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Quando eu pego essa estrutura aqui, né, gente, os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, por que que o verbo está no plural? Tem gente que de repente vai dizer assim, ah, Dani, porque ele está concordando com o arredores aqui? Não, negativo. Vamos de novo, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, eu tenho que lembrar como é que eu descubro o sujeito de uma oração. Vamos pegar uma outra cor aqui, vamos escrever aqui, ó. O sujeito de uma oração, pessoal, a gente descobre fazendo uma perguntinha para o verbo, que é a pergunta quem é que mais verbo. Às vezes, essa pergunta tem uma variação para que é que mais verbo. E às vezes, para o que é que ser mais verbo. Mas vamos ficar nessa daqui, né? Então, quando eu pergunto assim, ó, quem é que fugiu ao vê-lo? Resposta, os garotos dos arredores. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Só que o elemento nuclear, pessoal, é garotos. Garotos é o núcleo do sujeito. E lembra que garotos é a mesma coisa que eles, ou seja, uma terceira pessoa do plural. Então, eles fugiam ao vê-lo. Então, se perguntarem para vocês por que que o verbo está no plural, porque ele está concordando com o núcleo garotos. Ele não está concordando com arredores. Ah, Dani, mas arredores faz parte do sujeito. Sim, o arredores ele faz parte do sujeito, está dentro do sujeito, mas o núcleo é garotos, ok? Então, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Muito bem. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Olha só, os rios encolhiam as margens para as pessoas passarem. Vamos identificar o sujeito e o verbo aqui? Então, que é que encolhia as margens? Resposta, os rios. Os rios. Está aqui o meu sujeito. Qual é o verbo? O verbo encolher. Como o núcleo do meu sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Tá bom, gente? Então, sujeito ali, os rios, verbo encolhiam. Ok? Fechou? Então, essa primeira parte, né, pessoal? Vamos trabalhar, então, só com essa regra, que é a regra geral de concordância verbal. Então, o verbo concordará com o quê? Com o núcleo do sujeito. Lembre-se disso. Isso vai te ajudar bastante aí nas regrinhas de concordância. Claro que nós temos particularidades e, na sequência, trabalharemos aí com as particularidades. Tá bom? Um grande abraço. Bons estudos. Não deixe de dar o teu likezinho, o teu joinha, por favor. Compartilha com os teus amigos, com os inimigos, com as pessoas que tu gosta, ou, de repente, com quem tu não gosta, tá? Para a pessoa estudar um pouquinho mais de língua portuguesa, tá bom? Ó, coraçãozinho para você. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau.